Numa manhã comum, uma mulher recebeu um convite que parecia inofensivo, até perceber que a data cruel tinha sido escolhida de propósito. Em silêncio, ela tomou uma decisão que mudaria não apenas o seu destino, mas a reputação de quem um dia a humilhou. No grande dia, todos esperavam vê-la como a ex-esposa derrotada, mas ninguém imaginava quem desceria ao seu lado de um jato executivo. E quando a verdade finalmente veio à tona, a festa perfeita se transformou em um espetáculo de quedas e revelações. Antes de acompanhar essa história surpreendente de virada, justiça e força, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos intensos como este. Capítulo 1. A chuva fina de março caía sobre São Paulo como sempre caía, insistente e sorrateira, molhando devagar o asfalto e deixando aquele cheiro de terra úmida que subia pelas janelas abertas dos prédios antigos. Mariana observava as gotas escorrendo pelo vidro embaçado do ônibus, enquanto segurava a mochila dos gêmeos no colo, e tentava não pensar em quanto tempo faltava para chegar em casa. O corpo doía. Não era uma dor aguda, dessas que te fazem parar e pedir ajuda. Era aquela dor cansada, acumulada, que mora nos ombros de quem carrega peso demais por tempo demais. Ela trabalhava desde as 6 da manhã como recepcionista em uma clínica médica na Vila Mariana. E agora, quase às 7 da noite, estava voltando do segundo expediente como auxiliar administrativa em um escritório de contabilidade no Brooklyn. 2 empregos. 2 uniformes diferentes guardados na bolsa. 2 versões de si mesma que se revezavam entre sorrisos profissionais e silêncios exaustos. Lucas e Laura estavam na casa da vizinha, Dona Célia, uma senhora de cabelos grisalhos e coração generoso, que cuidava dos gêmeos desde que Mariana precisou dobrar a carga de trabalho. As crianças tinham apenas 9 anos, mas pareciam entender demais para a idade. Entendiam que a mãe saía cedo e voltava tarde. Entendiam que não podiam pedir tênis novo todo mês. Entendiam que aniversário agora era bolo simples e presente compartilhado. E isso doía mais em Mariana do que qualquer expediente duplo, porque eles não deveriam entender, não dessa forma. Quando o ônibus finalmente parou no ponto da Rua Domingos de Moraes, Mariana desceu com pressa, desviando das poças de água e segurando firme a bolsa encharcada. O prédio onde morava ficava a 3 quarteirões dali, um edifício de 6 andares sem elevador, com pintura descascada e interfone quebrado. Ela subia as escadas devagar, contando os degraus como sempre fazia, como se isso a ajudasse a esquecer o cansaço. Quando chegou ao 3º andar, bateu na porta do apartamento 302 e Dona Célia abriu com um sorriso cansado que espelhava o dela. Os meninos estavam no sofá assistindo desenho animado. Lucas, sempre mais agitado, pulou assim que viu a mãe. Laura, mais quieta, apenas virou a cabeça e sorriu daquele jeito tímido que parecia guardar todas as perguntas que ela nunca fazia. Mariana abraçou os 2 ao mesmo tempo, apertando forte como se quisesse passar para eles uma força que ela mesma não tinha. Agradeceu a Dona Célia, prometeu pagar os dias da semana no sábado e levou as crianças para casa. O apartamento era pequeno, um quarto que ela dividia com os gêmeos, uma sala que servia de tudo um pouco, uma cozinha apertada e um banheiro com box rachado. Não era o que ela imaginou quando casou com Roberto 12 anos atrás. Não era nem perto. Naquela época, eles moravam em um apartamento espaçoso no Morumbi, com vista para o verde, móveis planejados e uma vida que parecia caminhar para algum lugar. Roberto trabalhava em uma empresa de investimentos, ganhava bem, e ela cuidava da casa e dos filhos como haviam combinado. Parecia um acordo justo, parecia que eles eram um time. Mas então, há 4 anos, tudo desmoronou. Mariana lembrava do dia com clareza dolorosa, como se fosse ontem. Roberto chegou em casa mais tarde que o normal, com aquela expressão que ela já conhecia, mas nunca quis nomear. Ele sentou no sofá, olhou para ela e disse, com uma frieza que ainda arrepiava sua espinha, que não amava mais, que se sentia preso, que merecia mais da vida, que ela tinha se acomodado, que não era interessante,
que não acompanhava o ritmo dele. E então veio a parte que realmente destruiu tudo. Ele já estava com outra pessoa, uma colega de trabalho, mais jovem, mais bem-sucedida, mais alinhada com os objetivos dele. Priscila. O nome soava estrangeiro na boca de Mariana, como se pertencesse a uma realidade paralela onde as coisas faziam sentido de um jeito cruel. O divórcio foi rápido e devastador. Roberto tinha advogados caros, documentos preparados, um plano montado com antecedência. Mariana, ainda em choque, assinou papéis que mal entendeu, acreditando que ele seria justo, que cuidaria dos filhos. Mas a pensão que ficou acordada era insuficiente. O apartamento do Morumbi foi vendido e o dinheiro, segundo Roberto, foi investido em negócios que ela não tinha como contestar. Ela ficou com uma pequena quantia que mal deu para o aluguel dos primeiros meses e um mobiliário básico. E Roberto saiu de cena com a mesma rapidez com que destruiu tudo, levando consigo a estabilidade, a confiança e a aversão de Mariana, que acreditava que o amor era eterno quando bem cuidado. No início, ela tentou reconstruir sozinha. Procurou emprego, mas descobriu que 12 anos fora do mercado de trabalho pesavam como pedras. Descobriu que ser mãe em tempo integral não contava como experiência profissional. Descobriu que o mundo lá fora não esperava por ela e que recomeçar aos 36 anos, com 2 filhos pequenos, era escalar uma montanha sem corda. Foi quando aceitou o trabalho na clínica, depois o segundo emprego, e foi se acostumando com a rotina que devorava seus dias e a deixava sem forças para sonhar. Lucas e Laura sentiam falta do pai, mas Roberto raramente aparecia. Sempre tinha uma desculpa. Sempre uma viagem de negócios, uma reunião importante, um compromisso inadiável. As crianças pararam de perguntar, pararam de esperar. E Mariana viu nos olhos dos filhos aquela resignação que nenhuma criança deveria carregar. Naquela noite, depois de dar banho nos gêmeos, preparar um jantar simples e colocar os 2 para dormir, Mariana sentou na pequena varanda do apartamento com uma xícara de chá morno nas mãos. A cidade lá embaixo fervilhava com luzes e sons, mas ali, no terceiro andar daquele prédio esquecido, ela se sentia invisível. E talvez fosse isso que mais doía. Não era só a falta de dinheiro. Não era só o cansaço. Era a sensação de que ela havia se tornado uma sombra da própria vida. Uma figurante na história que deveria ser dela. Foi nesse estado de exaustão emocional que, algumas semanas depois, em uma manhã chuvosa de abril, Mariana entrou em uma cafeteria perto da clínica onde trabalhava. Ela raramente se permitia esses luxos, mas naquele dia estava particularmente exausta e achou que um café decente poderia ajudar a começar o dia. A cafeteria era pequena, cheirosa, com mesas de madeira e uma iluminação suave que contrastava com a frieza das ruas lá fora. Havia poucas pessoas. Um rapaz de fone de ouvido digitando no celular, uma senhora lendo jornal. E um homem de uns 40 anos, terno discreto, sentado perto da janela com um laptop aberto na mesa. Mariana pediu um café com leite e um pão na chapa. Estava pagando quando ouviu o barista gritar um aviso sobre a bandeja que ele estava trazendo. Ela se virou depressa demais, trombou em alguém e sentiu o copo quente escapar de sua mão. O líquido escuro voou em câmera lenta e caiu direto no laptop do homem de terno. Mariana ficou paralisada. O coração disparou. Ela olhou para o estrago, depois para o homem e esperou a explosão de raiva que certamente viria. Mas o homem apenas olhou para o computador, depois para ela e sorriu. Um sorriso genuíno, sem raiva, sem irritação. "Eu sinto muito", ela disse, a voz trêmula e os olhos já começando a arder. "Eu vou pagar o conserto, eu juro, eu só preciso de um tempo." O homem levantou uma mão, ainda sorrindo. "Calma, está tudo bem. Essas coisas acontecem." "Mas o notebook", insistiu Mariana, quase em pânico. "Ele deve ter custado caro." "Eu tenho backup de tudo", respondeu ele, com uma tranquilidade que parecia irreal. "E além disso, eu precisava de um motivo para comprar um novo. Então, obrigado." Mariana piscou sem saber se ele estava sendo sincero ou apenas educado demais. Ela ainda tentou insistir, mas o homem pediu que ela se sentasse, respirasse e tomasse o café dela com calma.
Disse que era sério, que não havia nenhum problema. E então, com aquela gentileza desarmante, ele puxou uma cadeira e perguntou se ela não gostaria de compartilhar a mesa, já que ambos estavam sozinhos. Ela hesitou. Não costumava conversar com estranhos. Não costumava confiar em gentilezas que pareciam grandes demais. Mas havia algo naquele homem que parecia genuíno. Uma serenidade que contrastava com o caos da vida dela. Então ela aceitou. Eles conversaram por 20 minutos. Ele disse que se chamava Felipe, que trabalhava com tecnologia e que gostava de começar o dia naquela cafeteria porque era silenciosa. Ela disse que se chamava Mariana, que trabalhava em uma clínica e que raramente tinha tempo para cafés decentes. Não falaram de coisas profundas, não trocaram números. Foi apenas uma conversa leve entre dois desconhecidos em uma manhã de segunda-feira. Mas quando Mariana saiu dali e caminhou até a clínica, sentiu algo que não sentia há anos. Sentiu que alguém a tinha visto. Não como funcionária, não como mãe, não como ex-esposa, apenas como Mariana. Nos dias seguintes, ela voltou à cafeteria. Primeiro, apenas para tomar café antes do trabalho. Depois, porque esperava encontrar Felipe de novo. E encontrou. Ele estava lá sempre com o mesmo sorriso calmo, sempre disposto a conversar. Eles começaram a se encontrar 2, 3 vezes por semana. Conversas que começavam sobre o clima e terminavam sobre sonhos antigos e medos presentes. Felipe nunca invadiu, nunca pressionou, apenas ouvia com uma atenção que fazia Mariana sentir que suas palavras importavam. Foi só depois de algumas semanas que ela descobriu, quase por acaso, através de uma notícia que viu no celular, que Felipe não era apenas um cara simpático que trabalhava com tecnologia. Ele era Felipe Andrade, fundador e CEO de uma das maiores empresas de software do Brasil, com faturamento na casa dos bilhões e uma reputação impecável no mercado. Mariana quase engasgou com o café quando leu. Olhou para ele sentado do outro lado da mesa, digitando tranquilamente no novo laptop, e não conseguiu acreditar. Ele nunca tinha mencionado, nunca tinha ostentado, nunca a tinha feito sentir pequena. Quando ela finalmente perguntou, nervosa e sem saber direito como abordar o assunto, Felipe apenas deu de ombros e disse que aquilo era trabalho. Que ali, naquela cafeteria, ele era só o Felipe que gostava de café forte e conversa boa. E Mariana entendeu que ele estava sendo sincero. Aquilo não era falsa modéstia. Era apenas um homem cansado de ser visto apenas pelo que tinha, querendo ser visto pelo que era. Aos poucos, o que começou como um encontro casual virou amizade. E amizade virou algo mais. Não foi repentino. Foi delicado, construído em cafés divididos, sorrisos trocados e silêncios confortáveis. Felipe começou a perguntar sobre os filhos dela. Mariana, com medo de assustá-lo, contou aos poucos, mas ele nunca recuou. Pelo contrário, quis conhecer Lucas e Laura, e quando finalmente os conheceu, em um sábado de sol no Parque Ibirapuera, Mariana viu nos olhos dos filhos algo que há muito não via: alegria genuína. Felipe brincou com eles, conversou, ouviu suas histórias absurdas com atenção de verdade. E no fim do dia, quando as crianças dormiram exaustas no banco de trás do carro, ele segurou a mão de Mariana e disse algo simples, mas que ecoou fundo nela. Você é incrível, Mariana. E seus filhos são a prova disso. Ela chorou naquela noite. Chorou porque finalmente alguém via o que ela tinha se esforçado tanto para ser. Chorou porque pela primeira vez em anos, ela sentiu que não estava sozinha. Mas a sombra de Roberto ainda pairava. Mariana tinha medo de que, se ele descobrisse sobre Felipe, tentasse usar isso contra ela. Roberto era manipulador, e ela sabia disso. Ele poderia alegar que ela estava expondo os filhos a estranhos, que não era uma mãe adequada, que a guarda deveria ser revista. Então, mesmo que doesse, ela pediu a Felipe que mantivessem o relacionamento discreto. Ele compreendeu. Respeitou cada medo dela. E foi nesse respeito, nessa paciência infinita, que Mariana começou a se curar das feridas que Roberto deixou. Os meses passaram. O relacionamento cresceu em segredo, protegido das garras do passado.
E Mariana, pela primeira vez em anos, começou a sentir que a vida poderia ser diferente, que ela merecia ser feliz, que o fim do casamento com Roberto não era o fim da sua história. Mas então, em uma tarde de outubro, o carteiro deixou um envelope grosso na caixa de correio do prédio. Mariana abriu sem pensar muito. Dentro havia um convite elegante, impresso em papel caro, com letras douradas e um lacre de cera. Era um convite de casamento. Roberto e Priscila. A data marcada para o dia 23 de novembro. A mesma data em que ela e Roberto haviam se casado 12 anos atrás. Mariana leu e releu o convite, sentindo o estômago revirar. Não era apenas um convite, era uma mensagem. Era Roberto dizendo: "Veja o que você perdeu. Veja como eu estou bem sem você. Veja como eu venci e você ficou para trás." Ela sentou na beirada da cama, segurando o papel com as mãos trêmulas, e sentiu todas as feridas antigas se abrirem de novo. A humilhação, a raiva, a sensação de ter sido descartada e substituída como se não tivesse valor nenhum. Mas dessa vez, algo era diferente. Mariana não estava mais sozinha. Ela pegou o celular e ligou para Felipe. Quando ele atendeu, ela não conseguiu falar direito. Apenas chorou. E Felipe, sem fazer perguntas, disse que estaria lá em 20 minutos. E esteve. Ele chegou, abraçou ela, deixou que ela desabasse no ombro dele, e quando ela finalmente conseguiu falar, quando mostrou o convite e explicou a crueldade daquela data, Felipe ficou em silêncio por um longo momento. Depois olhou fundo nos olhos dela e fez uma pergunta simples. "Você quer ir?" Mariana piscou confusa. "Por que eu iria?" "Porque ele quer que você se sinta pequena", respondeu Felipe, com uma calma que parecia esconder algo maior. "E talvez seja a hora de mostrar a ele que você nunca foi." Ela não entendeu direito o que Felipe quis dizer naquele momento, mas viu nos olhos dele uma determinação que a assustou e, ao mesmo tempo, a confortou. Havia algo se movendo, algo que ela ainda não compreendia totalmente. Mas pela primeira vez desde que recebeu aquele convite, Mariana sentiu que talvez não precisasse carregar aquele peso sozinha. Talvez dessa vez ela tivesse alguém ao lado que realmente lutaria por ela. Capítulo 2. Os dias que se seguiram após o convite foram estranhos. Mariana sentia como se estivesse vivendo duas vidas paralelas. De manhã acordava cedo, preparava o café dos gêmeos, os levava para a escola, corria para o trabalho na clínica, depois para o escritório de contabilidade, buscava as crianças, fazia lição de casa com eles, preparava o jantar, dava banho, colocava para dormir. Era a rotina de sempre, mecânica e exaustiva. Mas, por dentro, algo estava diferente. Havia uma inquietação que ela não conseguia nomear, uma sensação de que as coisas estavam prestes a mudar, para o bem ou para o mal. Felipe tinha ficado mais quieto desde aquela noite, não distante, mas pensativo. Ele continuava ligando todos os dias, continuava perguntando como ela estava, continuava presente. Mas Mariana percebia que havia algo se movendo nos bastidores, algo que ele não estava compartilhando ainda. E isso a deixava nervosa e, ao mesmo tempo, curiosa. Ela confiava nele, mas não sabia ao certo o que esperar. Foi em uma sexta-feira, quase 3 semanas, depois do convite, que Felipe pediu para encontrá-la. Não na cafeteria como de costume, mas em um lugar mais reservado. Ele sugeriu o apartamento dele, em um edifício moderno nos jardins, e Mariana aceitou, deixando os gêmeos com Dona Célia por algumas horas. Quando chegou ao endereço, ficou impressionada com a descrição do lugar. Não era ostentoso, mas era claramente de alto padrão. Portaria elegante, segurança discreta, elevador silencioso. Felipe a recebeu na porta com um abraço apertado e a guiou até a sala, ampla e com enormes janelas que davam para a cidade iluminada. Ele ofereceu vinho, mas Mariana pediu água. Estava nervosa demais para beber qualquer coisa que a deixasse mais vulnerável. Sentaram-se no sofá e por alguns minutos ficaram em silêncio, apenas ouvindo o som distante do trânsito lá embaixo. Então, Felipe respirou fundo e começou a falar. "Mariana, eu preciso te contar uma coisa. E você pode ficar brava comigo,
Mas eu fiz porque me importo com você e com os meninos. Ela o encarou, o coração acelerando. Do que você está falando? Felipe pegou uma pasta de couro que estava sobre a mesa de centro e a abriu devagar. Dentro havia uma pilha de documentos, alguns impressos, outros com anotações manuscritas. Ele tirou os primeiros papéis e os colocou na frente de Mariana. Depois que você me mostrou aquele convite, eu fiquei pensando muito. Fiquei pensando em como alguém pode ser tão cruel a ponto de marcar um casamento novo na data do casamento antigo. Fiquei pensando em tudo que você me contou sobre o divórcio, sobre como foi rápido demais, sobre como você assinou papéis sem entender direito. E eu comecei a desconfiar. Mariana olhou para os documentos sem entender. Desconfiar de quê? De que o Roberto não jogou limpo? Felipe respondeu. A voz, firme, mas suave. Mariana, eu tenho amigos advogados, bons advogados, e eu pedi para eles darem uma olhada no seu processo de divórcio. Não foi fácil, mas conseguimos acesso a alguns documentos públicos e, com o que você me contou, começamos a juntar as peças. Ela sentiu o estômago revirar. Você investigou o Roberto? Eu investiguei o divórcio, corrigiu Felipe. E o que eu encontrei é muito pior do que eu imaginava. Ele começou a explicar ponto por ponto, enquanto mostrava os documentos. Durante o processo de divórcio, Roberto havia declarado um patrimônio muito menor do que realmente tinha. Ele escondeu contas bancárias, transferiu investimentos para o nome de terceiros, manipulou declarações de imposto de renda. O apartamento do Morumbi, que ele alegou ter vendido para investir em negócios arriscados, na verdade foi vendido por um valor muito maior do que ele declarou, e o dinheiro sumiu em contas offshore. A pensão que ele pagava era baseada em uma renda fictícia, muito abaixo do que ele realmente ganhava. E o pior, os advogados dele haviam pressionado Mariana a assinar um acordo em que ela abria mão de revisar a partilha de bens. Tudo feito de forma tão rápida que ela mal teve tempo de processar. Mariana ouvia tudo com uma mistura de choque e raiva crescente. Como ele pôde fazer isso? Porque ele sabia que você estava vulnerável, respondeu Felipe, com uma tristeza nos olhos. Ele sabia que você estava em choque, que não tinha advogado bom, que só queria acabar logo com aquilo. E ele se aproveitou disso. Ela sentou-se de volta no sofá, tremendo. Sentia como se o chão estivesse sumindo debaixo dos pés. Todas aquelas noites sem dormir, todos aqueles dias trabalhando até a exaustão, toda aquela culpa por não conseguir dar aos filhos o que eles mereciam. E tudo porque Roberto tinha mentido, roubado, manipulado. A raiva que ela sentiu foi tão intensa que chegou a assustar. Ela nunca tinha se permitido sentir raiva de verdade. Sempre engoliu, sempre aceitou, sempre achou que talvez fosse culpa dela também. Mas agora, diante daqueles papéis, daquela verdade escancarada, ela não conseguia mais segurar. Eu vou processá-lo, ela disse, a voz baixa, mas firme. Eu vou atrás de cada centavo que ele me roubou. Felipe pegou as mãos dela entre as suas. Você pode, e você deve. Mas precisa ser feito do jeito certo, com provas sólidas, com advogados preparados, com uma estratégia que não deixe brechas. Mariana olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas contidas. Por que você está fazendo isso por mim? Porque você merece justiça, Felipe respondeu, simples e direto. E porque eu não suporto ver alguém que eu amo sendo pisoteada por alguém que nunca soube o valor que tinha ao lado. A palavra ficou suspensa no ar. Amor. Felipe tinha dito que a amava. Não de forma romântica e melosa, mas de forma real, profunda, do jeito que importava de verdade. Mariana sentiu o peito apertar. Há quanto tempo ninguém a amava assim? Há quanto tempo ninguém lutava por ela? Ela abraçou Felipe e deixou as lágrimas finalmente saírem. Chorou pela injustiça, pela dor, pelo alívio de não estar mais sozinha. E quando se acalmou, olhou para ele e perguntou, o que eu preciso fazer? Nos próximos dias, Felipe a conectou com uma equipe de advogados especializados em divórcios fraudulentos. Eram profissionais sérios de um escritório renomado que aceitaram o caso não apenas pela complexidade, mas pela indignação que sentiram ao ouvir a história de Mariana. Eles começaram a trabalhar imediatamente, reunindo provas, cruzando dados,
montando um processo robusto que seria impossível de contestar. Tudo em sigilo absoluto. Roberto não poderia saber de nada até que fosse tarde demais. Mariana continuou com sua rotina normal. Trabalho, filhos, contas, cansaço. Mas por dentro, algo estava mudando. Ela não era mais a mulher resignada que aceitava tudo calada. Estava começando a recuperar algo que tinha perdido há muito tempo: a sua voz, a sua força, o direito de lutar pelo que era seu e pelo que os filhos dela mereciam. As semanas passaram e novembro chegou rápido demais. O casamento de Roberto e Priscila estava marcado para o dia 23, um sábado, em uma fazenda luxuosa na região de Itu, interior de São Paulo. Mariana sabia porque o convite trazia todos os detalhes: cerimônia ao ar livre, festa com 200 convidados, dress code elegante, estacionamento privativo. Era tudo muito grande, muito caro, muito ostensivo. Exatamente o tipo de coisa que Roberto adorava. Exatamente o tipo de coisa que ele queria esfregar na cara dela. A pergunta que martelava na cabeça de Mariana era: ela deveria ir? Parte dela queria ignorar tudo, rasgar o convite e seguir em frente. Mas outra parte, aquela que tinha sido humilhada, descartada e enganada, queria estar lá. Queria ver a cara de Roberto quando descobrisse que ela não era mais a mulher abatida que ele deixou para trás. Queria que ele soubesse que tinha cometido um erro enorme, e que esse erro estava prestes a cobrar o preço. Foi em uma noite, uma semana antes do casamento, que Mariana tomou a decisão. Estava deitada no sofá, os gêmeos já dormindo no quarto, quando ligou para Felipe. "Eu vou", ela disse, assim que ele atendeu. "Vou ao casamento." Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois Felipe perguntou: "Você tem certeza?" "Tenho. Eu preciso fazer isso, não por ele, por mim, para mostrar a mim mesma que eu não tenho mais medo." "Então eu vou com você", Felipe disse firme. "Você não vai sozinha." Mariana sentiu um alívio imenso. "Felipe, você não precisa. Eu sei que não preciso. Mas eu quero. E além disso, já está tudo planejado." "Como assim?" Felipe explicou que, junto com os advogados, ele havia preparado algo. No dia do casamento, eles entregariam a Roberto uma notificação oficial da reabertura do processo de divórcio, agora com todas as provas de fraude, ocultação de bens e falsificação de documentos. Seria feito de forma discreta, longe dos convidados, mas seria feito. E Roberto, no dia que deveria ser o mais feliz da vida dele, descobriria que seu passado estava voltando para destruir seu futuro. Mariana ouviu tudo com o coração batendo forte. Era arriscado. Era ousado. Era exatamente o tipo de coisa que ela jamais teria coragem de fazer sozinha. Mas com Felipe ao lado, com a justiça finalmente do lado dela, parecia possível. Parecia certo. Nos dias seguintes, Mariana fez algo que não fazia há anos. Cuidou de si mesma. Felipe insistiu que ela se permitisse isso e até ofereceu ajuda, mas ela recusou na maior parte. Queria fazer sozinha. Foi a um salão de beleza simples, mas competente, e pediu para arrumarem o cabelo que estava ressecado e sem vida. A cabeleireira, uma mulher simpática chamada Joana, cortou as pontas, fez uma hidratação profunda e deu um tom mais vibrante aos fios castanhos. Quando Mariana se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Parecia anos mais jovem. Parecia viva. Depois, foi a uma loja de roupas no centro, nada muito caro, mas encontrou um vestido azul marinho que caía bem no corpo e tinha uma elegância discreta. Não era ostentação. Era dignidade. Era a Mariana que ela queria ser, não a Mariana que Roberto tinha tentado destruir. Felipe, por sua vez, organizou os últimos detalhes. Ele alugou um jato executivo para o dia do casamento, não por ostentação, mas por praticidade e impacto. Queria que a chegada deles fosse notada. Queria que Roberto sentisse desde o primeiro segundo que algo estava diferente. Mariana, a princípio, achou exagerado, mas Felipe explicou que não se tratava de mostrar riqueza. Tratava-se de mostrar que ela não estava mais sozinha, que tinha alguém ao lado que a valorizava, que a protegia, que lutava por ela. Lucas e Laura, claro, iriam junto.
Mariana não os deixaria de fora. Afinal, eles também tinham sido vítimas das escolhas egoístas do pai. E era importante que eles vissem a mãe de pé, forte, lutando pelo que era certo. Felipe comprou roupas novas para os dois, terninho para Lucas e um vestido discreto para Laura. E conversou com eles sobre o dia. Explicou que o pai deles estava se casando de novo, que a mãe deles tinha sido convidada e que eles iriam todos juntos como uma família. Os gêmeos, que já tinham se afeiçoado a Felipe, aceitaram com naturalidade. Para eles, Felipe já era parte da vida deles de uma forma que Roberto nunca mais seria. Na véspera do casamento, Mariana mal conseguiu dormir. Ficou virando na cama, pensando em tudo que poderia acontecer, em como Roberto reagiria, em como seria estar naquele lugar cheio de gente que a conhecia apenas como a ex-esposa descartada. Mas toda vez que o medo ameaçava tomar conta, ela lembrava das palavras de Felipe. Você não está sozinha. E lembrava dos documentos, das provas, da justiça que finalmente estava do lado dela. E isso acalmava o coração. Quando o sábado amanheceu, o céu estava limpo e azul, sem uma nuvem sequer. Parecia um dia perfeito para um casamento. Mariana acordou cedo, tomou banho demorado, vestiu o vestido azul marinho, arrumou o cabelo com cuidado e se maquiou de leve. Quando se olhou no espelho de corpo inteiro, viu uma mulher que não via há muito tempo. Uma mulher bonita, forte, digna. Uma mulher que merecia respeito. Felipe chegou às 9 da manhã com um carro discreto para buscá-los. Lucas e Laura estavam animados com a ideia de andar de avião, algo que nunca tinham feito. Mariana sorriu ao ver a empolgação deles e agradeceu mentalmente a Felipe por proporcionar aquilo. O caminho até o aeroporto de Congonhas foi tranquilo. Mariana segurava a mão de Felipe no banco de trás, sentindo a palma quente dele contra a sua, e aquilo bastava para acalmar qualquer tremor. Quando chegaram ao hangar privado, Mariana viu o jato pela primeira vez. Era elegante, branco e prateado, com o nome da empresa de Felipe discretamente escrito na lateral. Os gêmeos correram em direção à escada, empolgados, e Felipe os seguiu ajudando-os a subir. Mariana ficou parada por um instante, olhando para aquela cena. Há 4 anos, ela estava sozinha, quebrada, sem esperança. E agora estava ali, prestes a embarcar em um jato particular, ao lado de um homem que a amava de verdade, com seus filhos felizes, a caminho de um confronto que mudaria tudo. O voo foi curto, menos de 40 minutos até Itu. Durante o trajeto, Felipe conversou com os gêmeos, mostrou a cabine e deixou que eles se sentissem especiais. Mariana observava tudo de longe, com o coração apertado de gratidão. Quando o jato começou a descer, ela olhou pela janela e viu a fazenda lá embaixo. Era enorme, com jardins impecáveis, uma capela branca e uma área de festa montada ao ar livre. Carros de luxo já estavam estacionados e pessoas elegantes circulavam pelo espaço. Era exatamente como ela imaginava que seria. Grande, caro, perfeito. O casamento dos sonhos de Roberto, ou pelo menos o que ele achava que eram seus sonhos. Quando o jato pousou na pista particular da fazenda, o som dos motores ecoou alto, chamando a atenção de todos. Convidados viraram a cabeça, curiosos. A escada foi abaixada e Felipe desceu primeiro. Depois ajudou os gêmeos. Por último, Mariana apareceu na porta do avião. O vento leve balançou seu vestido azul marinho e ela desceu os degraus devagar, com a cabeça erguida e o olhar firme. Não era arrogância, era dignidade pura. O silêncio que caiu sobre a festa foi quase palpável. Pessoas pararam de conversar. Olhares se voltaram. Cochichos começaram. E então, no meio da multidão, Mariana viu Roberto. Ele estava perto da entrada da capela, conversando com alguns convidados, vestido com um terno impecável. Quando viu o jato, franziu a testa. Quando viu Mariana descendo, seu rosto perdeu toda a cor. Ele ficou paralisado, como se tivesse visto um fantasma. E de certa forma tinha, porque a mulher que ele havia descartado, humilhado e roubado não era mais a mesma. Ela tinha voltado. E dessa vez não estava sozinha. Capítulo 3. O ar estava diferente.
Mariana sentia isso enquanto caminhava pelo gramado impecável da fazenda, com Felipe ao seu lado e os gêmeos segurando suas mãos. Era como se cada passo que dava ecoasse mais alto do que deveria, como se o mundo tivesse diminuído o volume de tudo ao redor para que apenas aquele momento importasse. Os convidados continuavam olhando, alguns disfarçando melhor que outros, mas todos claramente chocados. Ela reconhecia alguns rostos, amigos antigos de Roberto, colegas de trabalho dele, gente que frequentava a casa deles no Morumbi e que sumiu assim que o divórcio foi anunciado. Gente que escolheu lado, e não foi o dela. Mas agora, vendo-a ali, elegante, acompanhada de um homem que irradiava sucesso e segurança e com os filhos bem cuidados ao lado, essas mesmas pessoas pareciam confusas, como se não conseguissem encaixar a imagem que tinham dela, a ex-esposa abandonada e pobre, com a mulher que acabava de descer de um jato particular. Mariana podia ler a pergunta nos olhos de cada um deles. Como? Quando? Quem é ele? Roberto ainda estava paralisado, perto da entrada da capela. Priscila estava ao lado dele, vestida com um robe branco por cima do que provavelmente seria o vestido de noiva, o cabelo já arrumado e preso em um coque elegante. Ela também olhava para Mariana, mas com uma expressão diferente. Não era choque. Era algo mais próximo de desconfiança, misturada com irritação. Como se a presença de Mariana fosse uma afronta pessoal, uma invasão em um dia que deveria ser perfeito. Felipe se inclinou levemente em direção a Mariana e sussurrou no ouvido dela. Você está bem? Estou, ela respondeu. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava tremendo, não estava com medo, não estava se sentindo pequena. Estava de pé, firme, pronta. Eles caminharam até uma área de sombra, perto de uma mesa decorada com flores brancas e douradas, onde alguns convidados tomavam champanhe e conversavam baixinho. Lucas e Laura ficaram quietos, percebendo que havia algo estranho no ar, mas ainda assim curiosos com tudo ao redor. Felipe pediu sucos para as crianças e água para Mariana, sempre atencioso, sempre presente. E então, finalmente, Roberto se moveu. Ele veio em direção a eles com passos rápidos, o rosto vermelho e a mandíbula travada. Priscila o seguiu logo atrás, tentando parecer calma, mas claramente incomodada. Quando Roberto chegou perto o suficiente, parou a poucos metros de distância e olhou diretamente para Mariana, ignorando completamente Felipe e as crianças. O que você está fazendo aqui? A voz dele saiu mais alta do que ele provavelmente pretendia, chamando a atenção de quem estava por perto. Mariana respirou fundo e sorriu, um sorriso calmo, quase sereno. Você me mandou um convite, Roberto. Achei que seria educado aceitar. Isso foi uma formalidade, ele disse, a voz tensa. Você sabe muito bem que não era para você vir de verdade. Então por que mandar? Mariana perguntou, inclinando levemente a cabeça. Por que marcar no dia do nosso antigo aniversário de casamento? Se era só formalidade, poderia ter escolhido qualquer outra data. Roberto abriu a boca para responder, mas não saiu nada. Ele estava claramente desconfortável, pego de surpresa, sem script. Priscila deu um passo à frente e colocou a mão no braço dele, como se quisesse acalmá-lo ou talvez controlá-lo. Olha, Mariana, não queremos confusão aqui, Priscila disse, com um tom que tentava ser conciliador, mas soava condescendente. Esse é o nosso dia. Se você veio para causar problemas, é melhor ir embora agora. Mariana olhou para Priscila pela primeira vez de verdade. A mulher era bonita, alguns anos mais nova, bem vestida e com aquela postura de quem sempre teve as coisas fáceis na vida. Mas havia algo nos olhos dela que Mariana reconheceu. Era a mesma insegurança que ela própria carregou por tanto tempo. A insegurança de quem está com um homem que já descartou alguém antes e pode fazer de novo. Eu não vim causar problemas, Mariana respondeu, a voz firme. Vim porque fui convidada e vim com minha família. Foi quando Roberto finalmente olhou para Felipe e para as crianças. Seu rosto mudou. Primeiro foi surpresa ao ver os filhos ali, tão arrumados, tão diferentes de como ele os via nas raras vezes que aparecia.
Depois foi algo mais sombrio quando seus olhos pousaram em Felipe. Quem é você? Felipe estendeu a mão educado. Felipe Andrade. Prazer. Roberto não apertou a mão. Apenas olhou de Felipe para Mariana e então a ficha caiu. Você está com ele? A voz dele era incrédula, quase ofendida. Estou, Mariana disse, simples e direta. Há quanto tempo? Tempo suficiente para saber o que é ser respeitada. A frase caiu como uma bomba. Roberto ficou vermelho de raiva e Priscila apertou ainda mais o braço dele, tentando segurá-lo. Alguns convidados que estavam perto o suficiente para ouvir trocaram olhares desconfortáveis. Você não tem vergonha? Roberto disse, a voz tremendo. Trazer um estranho para o meu casamento, usar meus filhos como escudo. Seus filhos, Mariana repetiu. E havia algo perigoso na calma dela agora. Roberto, quando foi a última vez que você viu essas crianças? Quando foi a última vez que perguntou como eles estão na escola? Quando foi a última vez que apareceu para buscar eles no fim de semana como prometeu e não cumpriu? Roberto não respondeu. Apenas olhou para os gêmeos que estavam quietos, abraçados à cintura de Mariana. Lucas olhava para o pai com uma expressão que era difícil de decifrar, algo entre mágoa e indiferença. Laura tinha os olhos baixos como se quisesse desaparecer. Eles estão bem, Roberto disse defensivo. Eu pago pensão. Uma pensão que mal cobre o aluguel, Mariana retrucou. E que só paga porque é obrigado por lei. Eu não vou discutir isso aqui, Roberto disse, olhando ao redor e percebendo que estavam começando a atrair atenção demais. Você quer dinheiro? É isso? Veio aqui me humilhar para conseguir mais dinheiro? Mariana sentiu Felipe se mover ao lado dela, mas ela colocou a mão no braço dele, pedindo silêncio. Ela precisava fazer isso sozinha. Não, Roberto. Eu não vim pedir dinheiro. Vim devolver uma coisa. Ela abriu a bolsa pequena que carregava e tirou um envelope branco, espesso. Estendeu para Roberto com a mão firme. Ele olhou para o envelope como se fosse algo venenoso. O que é isso? Abra e descubra. Roberto hesitou, mas então pegou o envelope, rasgou a parte de cima e tirou os papéis de dentro. Começou a ler, e Mariana viu o exato momento em que ele entendeu o que estava segurando. O rosto dele perdeu a cor. Os olhos se arregalaram. A mão começou a tremer. O que é isso? Priscila perguntou, tentando ver os papéis, mas Roberto os afastou, como se quisesse esconder. É uma notificação, Mariana disse, a voz clara e alta o suficiente para que quem estivesse perto ouvisse. Reabertura do processo de divórcio, com base em fraude, ocultação de bens e falsificação de documentos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto olhou para Mariana como se ela tivesse acabado de desferir um golpe mortal. Você não tem provas de nada, ele disse, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Tenho, Mariana respondeu. Todas as contas que você escondeu. Todas as transferências que fez para nomes de laranjas. Todo o dinheiro que tirou do apartamento do Morumbi e nunca declarou. Os advogados têm tudo, Roberto. Cada centavo, cada mentira, cada documento falsificado. Roberto começou a passar os olhos pelos papéis, lendo rápido, e o pânico no rosto dele era evidente. Priscila pegou o braço dele, assustada. Roberto, do que ela está falando? Ele não respondeu. Apenas continuou lendo, a respiração ficando mais rápida. E então ele levantou os olhos para Mariana. E havia algo novo ali. Não era mais raiva. Era medo. Medo puro. Você não pode fazer isso, ele disse quase implorando. Não hoje. Não aqui. Por que não? Mariana perguntou, e havia uma frieza na voz dela que ela mesma não reconhecia. Você escolheu fazer o seu casamento no dia do nosso antigo aniversário. Você escolheu me mandar um convite como se fosse uma piada. Você escolheu me humilhar. Então eu escolho o dia de hoje para te lembrar que ações têm consequências. Priscila arrancou os papéis da mão de Roberto e começou a ler. Quanto mais lia, mais pálida ficava. Quando terminou, olhou para Roberto com uma expressão de choque e traição. Você mentiu no divórcio. Você escondeu dinheiro. Priscila. Não é assim. Roberto tentou, mas a voz saiu desesperada. Você roubou dela?
Priscila estava começando a entender a dimensão do que estava acontecendo. Você fraudou documentos? Foram só erros de declaração, Roberto disse, tentando minimizar. Nada sério. Erros de declaração? Felipe falou pela primeira vez, a voz calma, mas cortante. Roberto finalmente olhou para ele de verdade e pareceu só então perceber com quem estava lidando. Felipe Andrade. Ele sabia quem era Felipe. Todo mundo no mundo corporativo sabia. Seu nome é Felipe Andrade, continuou Felipe, e eu gastei os últimos 2 meses garantindo que cada prova contra você seja irrefutável. Você não tem saída. Roberto ficou em silêncio, o peito subindo e descendo rápido. Priscila deu um passo para trás, como se de repente não quisesse estar perto dele. E então, como se o universo tivesse decidido que aquele momento precisava de mais drama, um homem mais velho, de terno cinza impecável e postura autoritária, se aproximou. Era Marcelo, o pai de Priscila, um empresário, influente do setor imobiliário que havia bancado boa parte do casamento e que tinha planos de fazer negócios com Roberto após a união das famílias. O que está acontecendo aqui? Marcelo perguntou, olhando para a confusão que estava se formando. Priscila se virou para o pai, os olhos já úmidos. Pai, o Roberto mentiu. Ele fraudou o divórcio anterior. Ele escondeu dinheiro. Marcelo franziu a testa e pegou os papéis das mãos da filha. Leu em silêncio, e a cada linha sua expressão ficava mais fechada. Quando terminou, olhou para Roberto com uma frieza que fez até Mariana se arrepiar. Isso é verdade? Roberto tentou falar, mas as palavras não saíam. Ele estava encurralado, exposto, sem defesa. Marcelo, eu posso explicar. Você mentiu para minha filha, Marcelo disse, a voz baixa e perigosa. Você me disse que o divórcio foi limpo, que não havia pendências. E agora eu descubro que você é um fraudador? Não é assim, Roberto tentou, mas Marcelo já tinha se virado para Priscila. O casamento não vai acontecer. Priscila piscou, confusa. O quê? Você não vai casar com esse homem, Marcelo disse, firme. Não hoje, não nunca. E todos os acordos comerciais que discutimos estão cancelados. Roberto ficou desesperado. Marcelo, por favor, a gente pode conversar sobre isso em particular. Não há nada para conversar, Marcelo respondeu. Você é uma fraude, Roberto, e eu não faço negócios com pessoas assim, e nem deixo minha filha casar com elas. Priscila começou a chorar, não de tristeza pelo casamento cancelado, mas de humilhação. De repente, tudo o que ela tinha planejado, tudo o que ela tinha imaginado para aquele dia perfeito, estava desmoronando na frente de 200 pessoas. Ela olhou para Roberto com uma mistura de raiva e desgosto, depois virou as costas e saiu correndo em direção à casa principal da fazenda, o Robe branco esvoaçando atrás dela. Roberto tentou segui-la, mas Marcelo bloqueou o caminho. Fique longe da minha filha. As pessoas ao redor começaram a cochichar alto, a confusão se espalhando como fogo. Alguns convidados já estavam pegando seus celulares, outros apenas observavam boquiabertos. A festa perfeita de Roberto estava se transformando em um desastre público e não havia nada que ele pudesse fazer para impedir. Mariana observava tudo com uma calma surpreendente. Não sentia prazer na destruição dele. Não sentia vitória. Sentia apenas um alívio profundo, como se um peso gigante tivesse sido tirado das costas. A verdade tinha sido revelada. A justiça estava sendo feita e ela não precisava fazer mais nada. Felipe tocou levemente o ombro dela. Acho que já cumprimos o que viemos fazer aqui. Mariana assentiu. Você está certo. Vamos embora. Ela pegou as mãos dos gêmeos e começou a caminhar de volta em direção ao jato. Felipe a acompanhou, sempre ao lado, sempre protetor. Roberto ficou parado no meio do gramado, segurando os papéis com as mãos tremendo, vendo ela ir embora. Pela primeira vez, ele parecia entender o tamanho do estrago que tinha feito. Não apenas no casamento de hoje, mas na vida dela, na vida dos filhos, em tudo. Mariana, ele gritou, a voz rachada. Mariana, espera. Ela parou, mas não se virou. Roberto correu até ela, ofegante. Por favor, a gente pode conversar sobre isso. Por favor. Ela finalmente se virou e olhou para ele. Viu o homem que um dia amou,
o homem com quem construiu uma vida, o homem que destruiu tudo sem pensar duas vezes e sentiu absolutamente nada, nem raiva, nem dor, nem amor. Apenas uma clareza fria e libertadora. Não há nada para conversar, Roberto. Você fez suas escolhas. Agora vai lidar com as consequências. Mas os meninos, ele disse, olhando para Lucas e Laura. Eles precisam do pai. Eles precisavam de um pai há 4 anos, Mariana respondeu. Agora eles têm algo melhor. Eles têm dignidade. E um exemplo de que mentiras não compensam. Roberto tentou falar de novo, mas Mariana já tinha se virado e continuado a caminhar. Felipe passou por ele sem sequer olhar, e os gêmeos fizeram o mesmo. Para eles, aquele homem desesperado no gramado não era mais o pai. Era apenas alguém que escolheu não estar presente. Quando entraram no jato e as portas se fecharam, Mariana finalmente deixou as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de liberdade, de finalmente entender que ela não precisava carregar o que não era dela, que a culpa, a vergonha, a dor, tudo isso pertencia a Roberto, e ela estava devolvendo. Felipe abraçou ela enquanto o jato decolava, e Lucas e Laura se aconchegaram ao lado da mãe. Lá embaixo, a fazenda ia ficando pequena, a confusão ainda acontecendo, o casamento desfeito, a festa arruinada. Mas lá em cima, dentro daquele avião, Mariana sentia pela primeira vez em anos que estava voando de verdade, livre, inteira, pronta para o que viesse a seguir. Capítulo 4. As primeiras semanas depois do casamento desfeito foram como viver em 2 mundos ao mesmo tempo. De um lado, Mariana tentava manter a rotina normal. Acordar cedo, levar os gêmeos para a escola, trabalhar na clínica, buscar as crianças, ajudar com lição de casa, fazer jantar. Era o piloto automático que a mantinha funcionando quando tudo parecia caótico demais. Do outro lado, havia o turbilhão que o confronto havia desencadeado. Ligações dos advogados, documentos para assinar, perguntas intermináveis sobre cada detalhe do casamento e do divórcio anterior. E, acima de tudo, a sensação estranha de ter finalmente se levantado, mas ainda não saber exatamente o que vinha depois. Na primeira segunda-feira após o casamento, Mariana estava na recepção da clínica quando seu celular tocou. Era a doutora Helena Martins, a advogada que Felipe havia contratado. A voz dela era firme e profissional, mas havia uma urgência contida. Mariana, precisamos conversar hoje mesmo. Consegue passar no escritório depois do trabalho? O coração de Mariana acelerou. Aconteceu alguma coisa? Digamos que o Roberto está reagindo e precisamos nos antecipar. Traz os documentos que te pedi na semana passada. Quando Mariana chegou ao escritório de advocacia no fim da tarde, um prédio elegante na Avenida Paulista com vista para a cidade, foi recebida por doutora Helena em uma sala de reuniões toda em vidro e madeira escura. A advogada era uma mulher de uns 50 anos, cabelos curtos e grisalhos, óculos de armação fina e uma postura que transmitia competência imediata. Ao lado dela estava um advogado mais jovem, Dr. Tiago, que seria o assistente no caso. Senta, Mariana, doutora Helena disse, apontando para uma cadeira confortável. Vou ser direta porque tempo é essencial agora. Roberto contratou um dos escritórios mais agressivos de São Paulo, e eles já entraram com uma contestação alegando que você fabricou provas, que o Felipe usou influência indevida para conseguir documentos sigilosos e que tudo não passa de uma armação para extorquir dinheiro dele. Mariana sentiu o estômago revirar. Mas as provas são reais. Tudo o que vocês encontraram é verdade. Eu sei disso, e o juiz também vai saber quando apresentarmos tudo adequadamente. Doutora Helena respondeu com calma. Mas o Roberto está tentando virar o jogo. Ele sabe que está encurralado, então a estratégia dele agora é te atacar. Desacreditar você, te fazer parecer a vilã. E ele pode conseguir? Dr. Tiago se inclinou para a frente. Não se tivermos tudo documentado perfeitamente, e é por isso que estamos aqui. Precisamos de cada recibo, cada extrato, cada mensagem, cada detalhe que você lembrar dos últimos anos. Tudo que comprove que ele mentiu no divórcio original. Eles passaram as próximas 3 horas revirando a vida de Mariana.
Foi doloroso. Cada pergunta trazia à tona memórias que ela preferia ter esquecido. Quando foi que você percebeu que ele estava escondendo dinheiro? Como ele justificava as viagens constantes? Você assinou algum documento sem ler? Havia ameaças implícitas se você questionasse os acordos? Mariana respondeu. Tudo com sinceridade, mesmo quando doía, mesmo quando a fazia sentir boba por ter confiado tanto. No final da reunião, doutora Helena colocou a mão sobre a de Mariana. Sei que é difícil reviver tudo isso, mas você está fazendo a coisa certa. E vamos vencer, te prometo. Quando Mariana saiu do escritório, já estava escuro lá fora. São Paulo brilhava com milhões de luzes, mas ela se sentia pequena em meio à imensidão da cidade. Pegou o celular e ligou para Felipe, que atendeu no primeiro toque. Como foi? Ele perguntou. Pesado, ela admitiu, a voz cansada. O Roberto está contra-atacando, dizendo que eu inventei tudo. Houve uma pausa, depois Felipe disse com uma firmeza que a confortou. Ele pode dizer o que quiser. A verdade está do nosso lado. E a verdade sempre vence, Mariana. Pode demorar, pode ser difícil, mas vence. Você está onde? Em casa. Os meninos estão aqui comigo. Fizemos pizza e estamos assistindo um filme. Por que não vem para cá? Você precisa relaxar um pouco. Mariana hesitou. Não queria invadir, não queria parecer dependente, mas a ideia de voltar para o apartamento vazio, de ficar sozinha com os pensamentos, era insuportável. Eu vou. Obrigada, Felipe. Quando chegou ao apartamento dele nos jardins, Felipe abriu a porta com um sorriso caloroso. Lucas e Laura estavam no sofá, ainda de uniforme da escola, com pedaços de pizza nas mãos e atenção total na televisão. Quando viram a mãe, pularam e correram para abraçá-la. Mariana se ajoelhou e abraçou os dois com força, inalando o cheiro de shampoo infantil e sentindo o coração se acalmar. Vocês jantaram direitinho? Ela perguntou. Sim, Laura respondeu sorrindo. O Felipe fez pizza de verdade, mãe, com massa e tudo. E ele deixou eu jogar farinha na mesa, Lucas completou empolgado. Mariana olhou para Felipe, que dava de ombros com um sorriso culpado. Deixei eles ajudarem. A cozinha está um caos, mas valeu a pena. Ela riu, e era um riso genuíno, a primeira coisa leve que sentia o dia inteiro. Obrigada por cuidar deles. Sempre, Felipe disse, simples e sincero. Eles jantaram juntos, Mariana comendo os pedaços de pizza que sobraram e ouvindo as crianças contarem animadas sobre a escola. Depois que os gêmeos dormiram no quarto de hóspedes que Felipe sempre deixava disponível para eles, Mariana e Felipe ficaram na varanda, cada um com uma taça de vinho nas mãos olhando para a cidade lá embaixo. Eu tive medo hoje, Mariana admitiu de repente. Medo que o Roberto consiga reverter tudo, que no final eu fique parecendo a louca que inventou uma história. Felipe segurou a mão dela. Você não é louca, e ele não vai conseguir. Mas mesmo que fosse difícil, mesmo que demorasse mais do que gostaríamos, você não está sozinha. Eu estou aqui. Os advogados estão aqui. E a verdade está aqui. Mariana encostou a cabeça no ombro dele. Por que você faz tudo isso por mim? Porque você merece. E porque eu te amo. Era a primeira vez que ele dizia essas palavras tão diretamente, sem rodeios, sem hesitação. Mariana sentiu os olhos arderem. Eu também te amo, Felipe. Tenho medo de te amar, porque a última vez que amei alguém assim, ele me destruiu. Mas eu te amo. Eu não sou o Roberto, Felipe disse, virando o rosto dela para olhar nos olhos. Eu nunca vou te destruir. Posso te decepcionar às vezes, posso cometer erros, porque sou humano. Mas nunca, nunca vou te fazer sentir que não é o suficiente. Porque você é. Você sempre foi. Eles se beijaram ali na varanda com São Paulo de testemunha. E pela primeira vez, Mariana permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, o amor não precisasse doer. Nos dias seguintes, as coisas ficaram mais complicadas. Roberto começou uma campanha sutil, mas eficaz, para tentar desacreditá-la. Ele ligou para amigos em comum, pessoas que conheciam ambos dos tempos de casados, espalhando sua versão da história. Dizia que Mariana estava sendo manipulada por Felipe,
um homem rico e poderoso que queria humilhá-lo publicamente. Dizia que ela havia mudado, que estava diferente, que o dinheiro tinha subido a cabeça. Algumas pessoas acreditaram, outras, felizmente, não. Uma antiga amiga de Mariana, Cláudia, ligou uma tarde curiosa e preocupada. Mari, é verdade isso tudo? O Roberto está dizendo umas coisas muito estranhas. Mariana respirou fundo e contou a verdade. Não todos os detalhes jurídicos, mas o suficiente. O divórcio injusto, o patrimônio escondido, as mentiras. Cláudia ouviu em silêncio e, no final, disse algo que trouxe lágrimas aos olhos de Mariana. Eu sempre soube que tinha algo errado naquele divórcio. Você nunca foi de desistir fácil. Se você está lutando é porque tem motivo. Eu estou do seu lado. E muitas outras amigas verdadeiras apareceram, oferecendo apoio, contando que também tinham desconfiado de Roberto, mas nunca souberam como abordar o assunto. Mariana percebeu que não estava tão sozinha quanto pensava. Mas as tentativas de Roberto não pararam nas conversas informais. Em meados de dezembro, doutora Helena ligou novamente, dessa vez com um tom mais sério. Mariana, o Roberto está pedindo revisão de guarda. Alega que você está expondo as crianças a um ambiente inadequado, com um homem que elas mal conhecem. O sangue de Mariana gelou. Ele pode tirar os meninos de mim. Não, doutora Helena foi enfática. Primeiro porque não há base legal nenhuma para isso. As crianças estão bem cuidadas, na escola, saudáveis. Segundo porque o Felipe passou por verificação de antecedentes quando começamos o processo, justamente para evitar esse tipo de alegação. E terceiro, Mariana, porque você é uma mãe excepcional e qualquer juiz que olhar para o caso vai ver isso. Mas precisamos nos preparar para uma audiência. Você vai ter que testemunhar. E provavelmente o Roberto também vai tentar questionar o Felipe. A audiência foi marcada para a primeira semana de janeiro. Mariana passou o Natal em estado de ansiedade controlada. Felipe, percebendo o nervosismo dela, organizou uma pequena celebração em seu apartamento, com árvore decorada, presentes, simples mas significativos para os gêmeos, e uma ceia caseira que eles prepararam juntos. Lucas ganhou um kit de desenho profissional que o deixou extasiado. Laura ganhou uma coleção de livros que ela já estava folheando antes mesmo de terminar de abrir. E Mariana ganhou algo que não esperava. Uma foto emoldurada dos 4 juntos, tirada no Parque Ibirapuera semanas atrás, com uma dedicatória simples no verso. Para a mulher mais forte que conheço, com amor, Felipe. Ela chorou quando viu. Não de tristeza, mas de uma gratidão tão profunda que não cabia em palavras. Mas mesmo em meio aos momentos bons, a sombra da audiência pairava. Mariana não dormia direito. Tinha pesadelos onde perdia os filhos, onde o juiz acreditava em Roberto, onde tudo desmoronava de novo. Felipe ficava acordado com ela nas noites ruins, apenas segurando sua mão, lembrando-a de respirar. Quando o dia da audiência finalmente chegou, Mariana estava exausta, mas determinada. Vestiu-se de forma simples e elegante, um terno azul marinho que doutora Helena havia recomendado, cabelo preso, maquiagem discreta. Queria parecer exatamente o que era, uma mãe trabalhadora, responsável, que lutava pelo que era certo. O fórum era um prédio imenso e intimidador no centro de São Paulo, cheio de corredores labirínticos e salas numeradas. Doutora Helena e doutor Tiago a esperavam na entrada, ambos com suas pastas de documentos e expressões focadas. Felipe estava lá também, de terno escuro, emanando aquela calma confiante que sempre acalmava Mariana. A sala de audiência era menor do que ela imaginava, com paredes cinzas e uma mesa grande onde o juiz se sentaria. Roberto já estava lá com seus advogados, 3 homens de ternos caros e expressões calculadamente confiantes. Quando Mariana entrou, Roberto a olhou e havia algo diferente no olhar dele. Não era mais a arrogância de antes. Era quase desespero disfarçado de raiva. O juiz entrou, um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos e uma expressão severa, mas justa. Todos se levantaram, depois sentaram quando ele indicou. A audiência começou. Os advogados de Roberto foram os primeiros a falar. Apresentaram a versão dele.
um homem bem-sucedido que sempre cumpriu suas obrigações, que pagava pensão regularmente e que agora via a ex-esposa sendo manipulada por um bilionário com interesses escusos. Alegaram que as acusações de fraude eram infundadas, baseadas em interpretações errôneas de documentos legais complexos. Disseram que Mariana estava tentando extorquir Roberto, usando os filhos como arma. Mariana ouvia tudo com as mãos apertadas no colo, tentando não tremer. Depois foi a vez de doutora Helena, e ela foi magistral. Apresentou cada prova, cada documento, cada extrato bancário. Mostrou as inconsistências nas declarações de Roberto. Chamou um perito contábil que explicou em termos técnicos como o patrimônio havia sido escondido, e então chamou Mariana para testemunhar. Mariana subiu ao pequeno estrado com as pernas tremendo. Jurou dizer a verdade e sentou-se na cadeira sentindo todos os olhos sobre ela. Doutora Helena fez perguntas diretas e Mariana respondeu com sinceridade. Falou sobre o casamento, sobre o divórcio repentino, sobre como foi pressionada a assinar documentos que mal entendeu. Falou sobre os 4 anos de luta, sobre os 2 empregos, sobre as noites sem dormir. E falou sobre os filhos, sobre como tentou protegê-los, dar a eles estabilidade mesmo quando ela mesma não tinha. Quando foi a vez dos advogados de Roberto a interrogarem, eles foram duros. Tentaram fazê-la parecer interesseira, manipuladora, vingativa. Perguntaram sobre Felipe, insinuaram que ela estava usando o relacionamento para benefício próprio. Mas Mariana não vacilou. Respondeu cada pergunta com calma, sem raiva, apenas com fatos. E quando tentaram sugerir que ela era má mãe por trabalhar tanto, ela olhou diretamente para o advogado e disse: "Eu trabalhava 2 empregos porque a pensão que o pai deles pagava mal cobria o aluguel. Eu fazia o que era necessário para que meus filhos tivessem um teto e comida. Se isso me faz má mãe, então não sei o que seria uma boa." O silêncio que se seguiu foi profundo. Até o juiz pareceu impressionado. Depois foi a vez de Roberto testemunhar. Ele subiu ao estrado com a postura confiante de sempre, mas Mariana notou o suor na testa dele. A forma como as mãos tremiam levemente. Doutora Helena o questionou implacavelmente, apontando contradições, mostrando documentos que ele não conseguia explicar. Quando ela perguntou diretamente sobre as contas offshore, Roberto hesitou. Tentou justificar, mas as palavras saíram confusas, contraditórias. Estava claro para todos na sala que ele estava mentindo. O juiz fez algumas perguntas também, e Roberto respondeu cada vez com menos convicção. No final, o magistrado pediu um intervalo para analisar os documentos. Mariana saiu da sala tremendo. Felipe a encontrou no corredor e a abraçou. "Você foi incrível", ele sussurrou. "Eu não sei", ela respondeu, a voz trêmula. "Eu não sei se foi suficiente." "Foi", doutora Helena disse, se aproximando. "Eu vi a cara do juiz. Ele não acreditou em nada que o Roberto disse. Depois de 40 minutos que pareceram horas, foram chamados de volta. O juiz estava de volta à mesa, com uma pilha de documentos na frente dele. Olhou para todos na sala e começou a falar. Analisando as provas apresentadas, os testemunhos e os documentos, fica claro para este juízo que houve, sim, fraude no processo de divórcio original. As evidências de ocultação de patrimônio são substanciais e irrefutáveis. Quanto à questão da guarda, não vejo nenhuma base para revisão. As crianças estão bem cuidadas, a mãe cumpre todas as suas responsabilidades e o fato de ela estar em um relacionamento estável não constitui ambiente inadequado. Pelo contrário, parece ser um ambiente saudável e amoroso. Mariana sentiu as lágrimas correrem pelo rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio puro. Portanto, ele continuou, mantenho a guarda com a mãe, determino a reabertura completa da partilha de bens, com investigação aprofundada do patrimônio do requerido e aumento provisório da pensão alimentícia, baseado em indícios de renda superior à declarada. O valor definitivo será estabelecido após conclusão da investigação patrimonial. Roberto ficou pálido. Seus advogados tentaram argumentar, mas o juiz foi firme. A decisão está tomada. Podem recorrer, mas os efeitos são imediatos. Quando saíram do fórum,
Mariana mal conseguia acreditar. Ganhamos? Ela perguntou à doutora Helena, ainda atordoada. Ganhamos, a advogada confirmou sorrindo. Não acabou ainda. Vai ter recurso, vai ter investigação, mas a batalha principal, Mariana, você venceu. Mariana se virou para Felipe e desabou em lágrimas nos braços dele. Eram lágrimas de 4 anos de luta, de humilhação, de dor, finalmente encontrando saída. Felipe a segurou firme, beijando o topo da cabeça dela, sussurrando palavras de conforto e orgulho. Naquela noite, quando contou aos gêmeos que tudo ia ficar bem, que ninguém ia tirar eles dela, que as coisas iam melhorar, Lucas e Laura a abraçaram com uma força que quase a derrubou. E Mariana percebeu algo fundamental. Ela tinha lutado não apenas por justiça ou por dinheiro. Tinha lutado pela dignidade, pela verdade e pelo direito de seus filhos crescerem sabendo que mentiras têm consequências e que verdade, por mais difícil que seja defendê-la, sempre vale a pena. Nas semanas seguintes, enquanto o processo de investigação patrimonial avançava e Roberto tentava desesperadamente negociar acordos, Mariana começou a sentir algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não era uma paz completa, porque ainda havia batalhas legais pela frente, mas era uma paz nascida da certeza de que ela havia feito a coisa certa, de que havia se levantado, de que havia lutado, e de que, independentemente do que viesse a seguir, ela nunca mais seria a mulher abatida que Roberto deixou para trás. Ela era Mariana, forte, digna e finalmente livre para reconstruir sua vida nos próprios termos. Capítulo 5. Janeiro chegou com o calor sufocante típico de São Paulo, aquele calor úmido que grudava na pele e fazia até respirar parecer um esforço. Mas para Mariana nada disso importava. Pela primeira vez em anos, ela sentia que podia respirar de verdade, que tinha espaço nos pulmões para algo além de ansiedade e medo. A vitória na audiência tinha sido apenas o começo, ela sabia disso, mas era um começo que mudava tudo. Era a confirmação de que a verdade importava, de que lutar valia a pena, de que ela não estava louca ao acreditar que tinha sido injustiçada. As semanas seguintes foram intensas. A investigação patrimonial ordenada pelo juiz avançava rapidamente, com peritos contábeis mergulhando fundo nas finanças de Roberto. Cada dia trazia novas descobertas, mais contas escondidas, mais investimentos omitidos, mais mentiras desenterradas. Doutora Helena ligava regularmente com atualizações e cada ligação trazia mais evidências de que Roberto havia construído um império de fraudes. Não era apenas o dinheiro do divórcio, era sonegação fiscal, contratos falsos, sociedades fantasmas. O castelo de cartas dele estava desmoronando, e dessa vez não havia como reconstruir. Mariana acompanhava tudo, mas de longe, sem se deixar consumir. Tinha aprendido, através das conversas com a terapeuta Beatriz, que havia começado a ver semanalmente após a audiência, que precisava se proteger emocionalmente. Não podia deixar que a batalha legal se tornasse o centro da sua vida. Tinha filhos para criar, uma vida para reconstruir e um futuro para construir. O processo seria resolvido no tempo dele e ela precisava continuar vivendo enquanto isso. Foi nessa época que ela tomou uma decisão importante. Pediu demissão do segundo emprego. Não porque o dinheiro da eventual restituição já tivesse chegado, mas porque percebeu que estava se matando aos poucos, trabalhando sem parar, sem tempo para respirar, para pensar, para ser. A clínica onde trabalhava de manhã sempre a valorizou, e quando ela explicou a situação, a gerente não apenas compreendeu como ofereceu um pequeno aumento, reconhecendo sua dedicação e competência. Não era muito, mas somado à pensão provisória aumentada que o juiz havia determinado, era suficiente para viver com dignidade. De repente, Mariana tinha tardes livres. No início, não sabia o que fazer com tanto tempo. Ficava ansiosa, como se devesse estar trabalhando, produzindo, justificando sua existência através do esforço. Mas, aos poucos, foi aprendendo a simplesmente estar. A buscar Lucas e Laura na escola sem pressa,
a sentar com eles para fazer lição de casa sem estar olhando o relógio. A cozinhar jantares de verdade, não apenas o básico rápido de quem está exausta. A conversar com os filhos sobre o dia deles, sobre sonhos, sobre medos, sobre tudo. E as crianças floresceram. Lucas, que sempre foi mais agitado e inquieto, começou a se abrir de formas que surpreenderam Mariana. Uma noite, enquanto ela o ajudava com um trabalho de ciências, ele perguntou de repente: "Mãe, você é feliz agora?" A pergunta pegou Mariana desprevenida. Ela parou o que estava fazendo e olhou para o filho, para aqueles olhos castanhos tão parecidos com os dela, cheios de uma preocupação que nenhuma criança de 9 anos deveria carregar. "Estou ficando feliz", ela respondeu com honestidade. "Por que você pergunta?" "Porque antes você sempre parecia cansada e triste. Mesmo quando sorria, parecia triste, mas agora você parece diferente." Mariana sentiu os olhos arderem. Puxou o filho para um abraço apertado. "Eu estava cansada, sim, e um pouco triste. Mas agora as coisas estão melhorando. E sabe por quê? Porque eu aprendi que merecia coisas melhores. E vocês dois também merecem." Laura, que estava no sofá fingindo ler, mas claramente prestando atenção na conversa, levantou-se e veio se juntar ao abraço. "A gente ama você, mãe", ela disse com aquela seriedade que às vezes a fazia parecer muito mais velha do que era. "E a gente ama o Felipe também." Foi a primeira vez que as crianças verbalizaram isso, e Mariana sentiu o coração apertar de uma forma boa. Felipe tinha se tornado parte da vida deles de maneira tão natural que às vezes ela esquecia que ele não era o pai delas. Mas ele era algo talvez até mais precioso. Era alguém que escolhia estar presente, que escolhia cuidar, que escolhia amar sem obrigação apenas porque queria. O relacionamento com Felipe continuou crescendo, mas de forma diferente agora. Não havia mais o peso do segredo, a preocupação constante de que Roberto descobrisse e usasse contra ela. Eles podiam simplesmente ser: jantares em família, passeios no parque, noites assistindo filme com as crianças dormindo entre eles no sofá. Era simples, era comum, e era exatamente o que Mariana precisava. Depois de anos de drama e caos, a normalidade era revolucionária. Foi em uma noite de fevereiro, depois de colocar os gêmeos para dormir, que Felipe e Mariana tiveram uma conversa que mudaria tudo. Estavam na varanda do apartamento dele, como tantas vezes antes, com a cidade piscando lá embaixo como um mar de estrelas artificiais. "Eu estava pensando", Felipe começou, a voz mais séria que o normal, "sobre nós, sobre o futuro." Mariana sentiu o estômago dar um nó. "Para onde isso vai, Felipe?" Ele pegou as mãos dela entre as suas. "Eu sei que você está se reconstruindo. Sei que precisa de tempo para se encontrar de novo, para ser você sem depender de ninguém. E eu respeito isso completamente. Mas eu também preciso te dizer o que eu sinto, o que eu quero." Ela sentiu o coração batendo mais rápido. "Eu te amo, Mariana. Amo você e os meninos. E eu quero construir uma vida com vocês. Não porque você precisa de mim ou porque eu quero te salvar, mas porque escolho você. Todos os dias escolho você. E quando chegar o momento certo, quando você sentir que está pronta, eu quero que a gente seja uma família de verdade. Quero casar com você. Quero acordar todos os dias ao seu lado. Quero ver o Lucas e a Laura crescerem. Quero envelhecer com você." Mariana sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Eram lágrimas de felicidade pura, daquelas que limpam em vez de doer. "Felipe, eu também quero isso. Mas você tem razão, eu ainda estou me encontrando. Ainda estou aprendendo a ser inteira sozinha, para poder estar com você sendo inteira, não fragmentada." "Eu sei, e vou esperar", ele disse, beijando a testa dela. "Não há pressa. Só queria que você soubesse que quando você estiver pronta, eu estarei aqui." Em março, a decisão final sobre a partilha de bens foi proferida. Roberto foi condenado a devolver tudo que havia escondido, com correção monetária e juros. O valor era substancial suficiente para mudar completamente a situação financeira de Mariana, mas mais importante, que o dinheiro era o que a sentença representava: reconhecimento, justiça,
A confirmação de que ela não estava louca, não estava exagerando, não estava sendo vingativa. Ela estava simplesmente exigindo o que era seu por direito. Roberto tentou recorrer, mas os advogados dele aconselharam contra. As provas eram irrefutáveis e continuar lutando apenas o afundaria mais. Ele aceitou um acordo onde pagaria a restituição em parcelas ao longo de 2 anos, evitando assim um processo penal por fraude. Doutora Helena aconselhou Mariana a aceitar. É melhor receber ao longo do tempo do que arriscar ele declarar falência e não receber. Nada, ela explicou. Mariana aceitou. Não por generosidade, mas por pragmatismo. Queria seguir em frente, não ficar presa em batalhas judiciais eternas. Com a primeira parcela da restituição, que chegou em abril, Mariana fez algo que jamais imaginou que faria. Comprou um apartamento. Não era grande, não era luxuoso, mas era dela. 3 quartos em um bairro seguro, com uma pequena varanda e luz natural entrando pelas janelas. Cada criança teria seu próprio quarto pela primeira vez na vida. E ela teria um espaço só seu, um santuário onde poderia ser apenas Mariana. A mudança foi uma celebração. Felipe ajudou. Contudo, contratou uma empresa de mudanças, comprou móveis novos como presente de inauguração. Pintou com as crianças o quarto delas nas cores que quiseram. Lucas escolheu azul com estrelas fosforescentes no teto. Laura escolheu lilás, com uma estante grande para todos os livros que estava acumulando. E Mariana escolheu bege claro, simples e acolhedor, um lugar de paz. Na primeira noite no apartamento novo, depois de arrumar tudo e colocar os gêmeos para dormir em suas próprias camas, em seus próprios quartos, Mariana sentou sozinha na varanda e deixou tudo afundar. Ela tinha conseguido. Depois de 4 anos de luta, de humilhação, de dor, ela tinha conseguido. Não apenas recuperar o que foi roubado, mas, mais importante, recuperar a si mesma. Felipe continuou presente, mas respeitando o espaço dela. Ele tinha sua própria vida, seus negócios, seus compromissos. Mas sempre arranjava tempo para estar com ela e as crianças. Jantares semanais, fins de semana no sítio que ele tinha no interior. Conversas longas sobre tudo e sobre nada. Era um relacionamento maduro, construído em respeito mútuo e amor verdadeiro. Roberto, surpreendentemente, também mudou. Não completamente, nunca seria o pai do ano, mas começou a tentar. Ligava para os gêmeos com mais frequência. Aparecia nas visitas que estavam estabelecidas por acordo. Pagava a pensão em dia. Agora não tinha escolha, mas pelo menos pagava sem reclamar tanto. Lucas e Laura, com a resiliência incrível das crianças, começaram a reconstruir algum tipo de relacionamento com o pai. Não seria como antes, nunca seria, mas era algo. E Mariana generosamente permitiu isso. Não porque Roberto merecia, mas porque as crianças mereciam ter um pai presente, mesmo que imperfeito. Em junho, Mariana fez algo que não fazia há mais de uma década. Matriculou-se em um curso, Administração de Empresas, em uma faculdade online. Sempre quis ter uma formação. Sempre sentiu que poderia ser mais, fazer mais, mas o casamento com Roberto tinha engolido todos os seus sonhos. Agora, com tempo nas tardes livres e recursos para pagar as mensalidades, ela podia finalmente buscar isso. Estudar foi mais difícil do que ela lembrava. Fazer trabalhos, ler textos acadêmicos, fazer provas. Mas também foi incrivelmente gratificante. Cada nota boa era uma vitória. Cada trabalho entregue era uma prova de que ela era capaz. E aos poucos, Mariana foi redescobrindo uma parte dela que tinha sido enterrada. A mulher inteligente, capaz, ambiciosa que existia antes de ser apenas esposa e mãe. A gerente da clínica, impressionada com o novo ar de confiança de Mariana e com seu desempenho consistente, a promoveu. De recepcionista para coordenadora administrativa. Era mais responsabilidade, mas também melhor salário e, principalmente, reconhecimento. Mariana estava construindo uma carreira, algo que era dela, que ninguém poderia tirar. Lucas entrou para um curso de desenho em uma escola de artes no bairro. O professor, um artista aposentado chamado Seu Reinaldo, viu talento real no menino. Começou a orientá-lo, a ensinar técnicas, a incentivar. E Lucas floresceu,
desenhando cada vez melhor, criando histórias em quadrinhos que faziam Mariana chorar de orgulho. Laura descobriu amor por poesia. Começou a participar de um clube de leitura na escola. Depois começou a escrever seus próprios poemas, pequenos e sinceros, sobre coisas que observava no mundo. Uma tarde, ela mostrou um poema para Mariana que dizia: "Minha mãe é como uma árvore. Suas raízes são fortes mesmo quando o vento tenta derrubá-la. E seus galhos sempre têm espaço para me acolher." Mariana guardou aquele papel dobrado